Pronto. Então, boa noite a todos. A gente está iniciando a gravação, né, dessa aula da disciplina de didática do curso de licenciatura em matemática, que está sendo oferecido na modalidade à distância pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano, né? No caso, eu fico lotada no campus Petrolina, tá bom? Eu sou a professora Daniele e vou ficar com vocês aí durante essa disciplina, tá? A gente chegou dentro de um momento da disciplina de didática, que é uma das disciplinas que eu confesso que, particularmente, eu gosto muito, que é essa disciplina, né? Porque é onde a gente começa a debater esse processo construtivo, assim, da aula, né? Da gente parar, refletir. Vamos pensar sobre o espaço da sala de aula. Que espaço é esse? O que a gente quer dentro do espaço da sala de aula. E uma das coisas que a gente mais tem que se preocupar é o processo de planejar a aula. Então, a gente para pensar assim, poxa, o que eu vou trabalhar naquela aula? Né? Quem são esses alunos que eu tenho que me preocupar com a aula que eu vou dar para esses alunos? Como é que eu vou fazer essa transposição didática? Como é que eu vou pensar nesses conteúdos? Né? Vocês sabem que a BNCC ela trabalha com habilidades, com competências, mas posteriormente cada sistema de ensino, aí se eles são públicos, a gente vai ter as esferas municipais, estaduais. Se eles são privados, a gente tem as escolas, a não ser que elas sejam algumas franquias, mas cada escola tem a liberdade de poder criar o seu currículo. E a partir desse currículo, a gente faz a triagem e divide os conteúdos a serem trabalhados, as competências a serem trabalhadas ao longo do ano. Então, no caso de matemática, quando vocês pararem aí, né, para fazer esse processo de planejamento, como é que vocês vão pensar sobre isso? Então, essa aula e a aula da semana que vem, eu não sei se vocês repararam no nosso cronograma, mas a gente tem aula tanto essa semana como na semana que vem, porque dia 1º é feriado, né? Então não tem condições, assim, da gente se encontrar. Mas a ideia é que nessa semana a gente comece a ver a questão do plano de aula, tá? Que é hoje a nossa aula, a gente vai trabalhar com o tema planejamento, com objetivos. Na semana seguinte, a gente vai trabalhar com uma outra temática também relacionada ao plano, tá bom? Então, qualquer coisa, eu vou iniciar a projeção e qualquer dúvida, questionamento, vocês perguntam, tá certo? Usem o microfone, porque se só escrever, eu não vou conseguir, nesse momento que eu estiver na explicação, eu não consigo dar uma olhada. Então, a minha ideia eu vou falar um pouquinho, aí paro, vejo se vocês têm alguma dúvida. Se não, eu vou seguindo, tá? Eu vou seguindo. Qualquer coisa, vocês façam aí as suas intervenções, porque sabe que quando eu começo a falar, vou falando, e acaba que pode ser que muitas vezes vocês não acompanhem, porque às vezes eu fico acelerada. Mas vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Sim. Pronto, pois vamos lá, vamos começar. Tá, então, como eu falei, né, essa nossa aula faz parte do curso de licenciatura em matemática da disciplina de didática, e o nosso tema central hoje, vamos iniciar fazendo aí um processo, né, de reflexão, tá bom? Enquanto a gente é um ser humano, é importante que a gente faz alguns planos, vocês concordam? Eu planejo, às vezes, para eu sair na sexta-feira. Então, sexta-feira eu vou trabalhar, vou passar o dia trabalhando, mas quando for de noite, eu quero combinar com meu marido que eu vou sair com ele, dar uma volta e tal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me planejando, eu estou executando o ato de planejar a minha aula, tá certo? Então, vejam, esse ato de planejar, ele é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter um ato aí de planejamento, tá certo?
E aí, trazendo aqui para vocês, tá, uma reflexão que lá Aristóteles pensou antigamente, ele falava assim, ó, o importante é que todos os nossos atos, nós tenhamos um fim definido que a gente almeja conseguir. A maneira dos arqueiros que apontam para o alvo bem assinalado. Então, o que ele está dizendo? A gente tem que ter um plano, a gente tem que almejar chegar em algum lugar, tá bom? Então, quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos, a gente tem que ter em mente que o mais importante é o nosso processo de aprendizagem desse aluno, entendeu? E deixa eu só tirar esse efeito que eles estão me atrapalhando. Rapidinho. Pronto. Pronto. E aí, já não entende? Ele vai dizer aí que nenhum vento ajuda quem não sabe onde é que a gente quer chegar, né? Onde é que a gente quer velejar. Então, quando vocês estão lá pensando na aula que vocês vão trabalhar com os alunos, vocês têm que ter em mente o que é que eu quero. O que é que eu quero que o meu aluno, ao término dessa minha aula, ele seja capaz, tá certo? Quando eu estou aqui conversando com vocês, eu quero, por exemplo, para essa aula, que vocês sejam capazes de criar objetivos para plano de aula, que eles visualizem a perspectiva da aprendizagem do aluno. Muitas vezes a gente monta o plano de aula pensando só naquilo que a gente quer. E não é que está errado a gente pensar naquilo que a gente quer. É porque quando a gente pensa só assim, eu quero que meus alunos aprendam isso. Eu quero que meus alunos sejam, que eles saibam isso. Muitas vezes é o meu plano, mas a gente está esquecendo que existe uma outra pessoa. Então, quando a gente muda um pouco essa perspectiva de deixa de pensar só no que eu quero, mas também começa a pensar naquilo, como aquilo vai contribuir para a aprendizagem do meu aluno, isso dá uma mudança de perspectiva, entendeu? Então, a nossa aula hoje, ela vai se concentrar nisso, na gente entender a diferença dentro do objetivo, que às vezes a gente tem um objetivo que é um objetivo geral, que ele não vai ser alcançado em uma única aula, ele merece mais do que uma aula, por isso que a gente chama aí de objetivos específicos, porque eles estão interligados, tá bom? Mas a gente vai conversar um pouquinho ao longo da nossa aula, tá? Então, o que é um objetivo? Um objetivo é uma descrição clara do que a gente pretende alcançar. Então, quando eu chego ali e digo assim, olha, eu quero que meus alunos ao tempo sejam capazes de resolver equações de segundo grau, né? Então, eu tenho um objetivo traçado. Aquele meu aluno vai ser capaz de executar de resolver uma equação de segundo grau, tá? Observem, já comecem a observar aí como é que eu estou fazendo essa conjugação desses verbos, tá bom? Então, os objetivos que a gente tem, objetivos que a gente considera objetivos educacionais, eles vão ser aqueles resultados que nós desejamos para essa ação educativa que a gente vai fazer, tá? Então, eles vão ser resultados que a gente espera alcançar, que o educador quer alcançar. O que a gente considera como um objetivo geral? O objetivo geral, gente, ele vai estar presente num projeto de curso, ele vai estar presente num projeto de curso de formação inicial rápida, num curso de formação inicial continuada, ele vai estar presente num plano de disciplina, tá certo? Ele está presente dentro de uma oficina que você deseja oferecer, então ele é um objetivo bem geral, ele vai ser amplo. Ele também vai estar presente quando vocês estiverem naquela fase de construir, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso. Vocês já viram se vocês têm TCC nesse curso de vocês? Me respondam aí, tem TCC? O que é TCC, gente? É trabalho de conclusão de curso, tem?
Tem, né? Normalmente no IFE a gente está colocando em todos os cursos os TCCs. Então, dentro de um trabalho de conclusão de curso, normalmente você faz um pré-TCC, que é quando você vai definir, ó, eu vou pesquisar isso. Isso que você vai pesquisar é o seu objetivo geral, tá? Mas mais na frente, quando você estiver lá na disciplina de TCC, um professor vai te explicar mais detalhadozinho como é. Então, ele é aquilo que é bem, muito mais amplo, né? Ele é aquilo que a gente, enquanto escola, quer alcançar, ou enquanto uma disciplina de matemática. O que que aquela disciplina de matemática vai trabalhar com os alunos do 7º ano? Então, ele é algo que ele vai ser alcançado a longo prazo, não é alcançado em uma única aula, tá? Ele demora para ser alcançado. Já os objetivos específicos, ele é aquela coisa mais pontual, tá? Eu posso considerar um objetivo específico, é o que normalmente a gente trabalha numa sala de aula, os objetivos, naquele dia, naquela aula específica, tá? Mas, às vezes, se for um projeto de curso, por exemplo, os objetivos específicos, ele acabam sendo um pouquinho mais amplos. Tem um celular. Oi? Então, o objetivo específico, ele é definido, ele vai definir especificamente o que você vai trabalhar numa disciplina, o que você vai trabalhar numa unidade de ensino, tem instituição que separa os objetivos a serem alcançados ao longo de bimestres, né? E não em uma única aula, mas ele foca também, pode focar em aula, tá? Então, ele é um desdobramento. Os objetivos específicos são pequenas ações que você vai ter, que você vai trabalhar em sala de aula com os teus alunos para você alcançar aquele bem maior que está lá descrito no teu objetivo geral, tá? Então, qual é a diferença entre os objetivos gerais e os objetivos específicos? Os objetivos gerais, eles fornecem todas aquelas diretrizes da ação, enquanto os objetivos específicos, eles norteiam, eles são muito mais diretos, eles são muito mais vinculados ao processo de ensino-aprendizagem. Eu chegar de fato para você e dizer assim, eu vou querer que ele... como é que eu posso falar? Eu vou querer que o meu aluno seja capaz de reformular, que ele seja capaz de esclarecer uma informação, que ele seja capaz de escrever um texto. Então, ele é muito mais bem, ele é bem direcionado para aquela alcance do dia, né? Por exemplo, quando ele vai fazer ali a redação, por exemplo, eu quero que ele faça uma redação sobre a inclusão digital das comunidades indígenas. Então, é um tema específico que eu vou estar trabalhando ali, entendeu? Então, vamos trazer essa definição, tá, de alguns objetivos específicos, que é o que mais vai estar diretamente ligado a vocês, que eu vou querer até dentro do processo aí de avaliação que a gente vai fazer essa semana, tá? Então, como é... Oi? Já está passando o slide está sendo exibido em tela cheia? Para mim tá, não está aparecendo para vocês, não? Não, agora deu uma mudada, mas... Por isso que eu estava perto. Pronto. Eu estava passando os slides, já passei vários, por sinal. Já passei vários, por sinal. E não apareceu para vocês, não? Essa mudança dos slides? Não. Apareceu não, e já vai no 10. É. Deixa eu parar e começar de novo para ver se ele volta a apresentar, tá? Professora, é porque eu acho que apresentando em formato de janela, se a professora colocar, apresentar em ecrã inteiro, tela inteira, aí consegue ir normalmente, sem problema, eu acho.
Mas estava no formato de janela. Mas Pronto, a professora coloca em tela inteira, que em janela costuma sempre travar, assim a gente não consegue ver a imagem, fica tipo só quando mexe. eu acho que não vai aparecer, não. Está aparecendo? Pronto, desse jeito assim vai. Estão vendo? Sim. Tá vendo agora? Aham, só falta apertar F5 e pra ver de tela cheia. Melhorou? Agora sim, agora foi. Foi, né? Então, pronto. Para desdobrar assim, esses objetivos gerais em vários pequenos objetivos específicos, tá certo? Então, vamos trazer aí um exemplo para vocês entenderem. Eu quero, como objetivo geral de um determinado curso, eu quero desenvolver a criatividade do meu aluno. Para eu alcançar esses objetivos gerais, eu vou ter várias ações, que são vários pequenos objetivos específicos, tá? Então, por exemplo, para desenvolver essa criatividade, eu faço o quê? Eu posso pedir que os alunos inventem um final diferente para uma história que eu narrei, tá? Eles formulem, inventem ou formulem, tá? Por escrito, o enunciado de algum problema para alguma operação numérica, tá certo? Então, são formas de eu trabalhar com os alunos que vão conseguir alcançar o meu objetivo geral, tá? Em uma única aula, gente, eu não consigo desenvolver a criatividade dos alunos. Eu vou precisar de várias aulas para poder alcançar isso. Deu tudo certo hoje de novo? Deixa eu Oi? enganar. Não, rapaz, tu certo enganando. Deu tudo certo hoje de novo? Tem alguém falando e eu estou ouvindo. Focalizar no comportamento do aluno, tá, gente? E não no comportamento do professor. Então, é muito importante que a gente focalize sempre, a gente parta do pressuposto que o nosso objetivo maior, independente de projeto de curso, de qualquer curso que a gente esteja trabalhando, a gente, enquanto professor, a gente, do mesmo jeito que o médico, o João vai falar lá que o médico vai se preocupar com o quê? Com a saúde do seu paciente, de investigar o paciente, da mesma forma, a gente tem que se preocupar com a aprendizagem do nosso aluno, tá? Então, o foco nosso tem que ser a aprendizagem do aluno. Então, por isso que quando eu vou fazer o plano de aula, que eu peço para vocês criarem objetivos, eu peço para vocês criarem objetivos pensando no quê? Pensando no aluno. Então, eu não peço, por exemplo, que vocês façam objetivos como tem esse modelo. No tópico 1 aí, está dizendo, ensinar a adição de número de 2 algarismos com transporte. Quando eu digo que eu vou ensinar, quem vai ensinar é você ou o aluno? Quem ensina é o professor. Então, isso é um objetivo do professor. Agora, quando eu penso no plano de aula para o aluno, na perspectiva do aluno, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar que eu quero que o aluno somar, né? Que não pode usar some, tá? Observar sempre essa conjugação no infinitivo, R, tá certo? Então, é somar, é introduzir, é dividir, é subtrair, tá? Então, são coisas, são essa conjugação que vocês vão ter que usar nos verbos. Ok? Então, quando eu saio ali do ensinar, quem ensina é o professor, e vou para o somar, quem vai ter que somar é o professor ou é o aluno? O aluno. O aluno é que vai ter que ser capaz de somar do número de 2 algarismos com transporte, tá certo? Quando eu boto que introduzir a subtração, quem quer fazer o processo de introduzir? Fazer com que o aluno introduza, que o aluno entenda o que é a subtração com reserva? O professor que quer. O professor que quer como objetivo dele para aquela aula isso, tá? Já no caso, o que eu quero que o aluno faça? Eu quero que o aluno seja capaz de quê? De subtrair um número de um algarismo de outro, contendo 2 algarismos com reserva. Entendeu? Então, tentem sempre, quando vocês forem fazer um plano de aula, na perspectiva de pensar no aluno, na seguinte frase: o que é que o meu aluno vai ser capaz de fazer ao término da minha aula? O
que é que o meu aluno é capaz de fazer ao término da minha aula? Então, ele vai ser capaz de somar número de 2 algarismos com transporte, ele vai ser capaz de subtrair o número de algarismo de outro contendo 2 algarismos com reserva. Tem uma mudança aí de perspectiva, tá? E aí, é dentro do contexto todo, quando você está trabalhando o plano de aula, quando você vai parar para planejar esse plano de aula, você pensou no objetivo. E aí você faz o casamento do objetivo com o conteúdo, faz também com a questão dos procedimentos, o passo a passo que você vai fazer em aula, mas aí, ó, dentro daquele processo avaliativo, que toda aula você tem que avaliar se seu aluno consegue ou não aprender aquilo que você falou. Dentro desse processo de avaliação da aula, né, de avaliação da aprendizagem do teu aluno, às vezes é uma questão, às vezes é uma participação, né, que o teu aluno faça. O que é que acontece? Você pega e esse objetivo que você traçou, ele tem que estar vinculado com a avaliação que você vai executar. Tá? Então, para somar, como é que eu sei que o aluno sabe somar? Você pede para ele resolver algum exercício, né? Você vai ter que pedir para ele resolver exercício. Então, lá, ainda hoje eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu organizei a partir dos verbos na perspectiva da taxonomia de Bloom, e vocês vão perceber aí a aplicabilidade de cada um desses verbos, tá? E como é que você alcança. Então, voltando aqui. Então, para formular cada objetivo de modo que ele descreva apenas um comportamento por vez, tá? Então, porque às vezes a gente quer colocar que o aluno, ele tem que fazer várias coisas. Ele vai conceituar, ele vai dividir, ele vai resolver, ele vai... E lá na taxonomia de Bloom você vai compreender que a utilização do verbo, muitas vezes, ele já traz cognitivamente para eu conseguir descrever alguma coisa, né? Para eu conseguir descrever algo, né? Não, melhor corrigindo. Para eu conseguir analisar alguma coisa, eu tenho que saber o conceito dessa coisa. Ficou mais fácil assim, eu acho. Então, para eu conseguir descrever para eu resolver alguma coisa, eu tenho que conseguir conceituar, eu tenho que conseguir identificar. Então, existe uma linha de raciocínio dentro do processo cognitivo que vocês têm que compreender aí na utilização. Então, não precisa você dizer que o aluno vai conceituar, vai identificar e vai analisar o feudalismo como sistema econômico, político e social. Tá? Se eu quero uma competência acima do que conceituar, então eu boto que ele vai analisar. Ele vai analisar o feudalismo como sistema econômico, político e social. Tem uma diferença. Aplicar uma fórmula, para ele aplicar uma fórmula, ele vai ter que necessariamente compreender aquela fórmula, conceituar aquela fórmula, tá? Então, tem uma ordem aí de desenvolvimento cognitivo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente ainda hoje. Formular objetivos instrucionais relevantes e úteis. Isso quer dizer o quê? Que isso envolve não apenas conhecimento, mas também algumas habilidades cognitivas, algumas operações mentais que estão superiores aí do que a gente quer, tá? Então, quando a gente fala que a gente vai querer que o aluno responda alguma pergunta sobre um texto lido, muitas vezes isso está envolvendo só a capacidade de memorização. É uma memória, tá? Relembrar. Quando eu peço que o aluno ele redija alguma coisa, um texto sobre o assunto que leu, por exemplo, eu estou dando essa aula, e eu chegasse ali para vocês no fórum e pedisse para vocês redigirem o que foi trabalhado dentro dessa aula de hoje, eu vou tentar estar trabalhando com vocês a capacidade de vocês sintetizar o que foi visto. Relacionar as etapas de um método científico está relacionado a uma competência que é sobre a informação, a capacidade de informar alguma coisa. E aplicar o método científico na resolução de um problema está relacionado exatamente com a aplicação, né? Essa capacidade do aluno que vai envolver todos esses outros conceitos que estão aí envolvidos, responder, redigir, relacionar. O aplicar é superior a isso. Então, para essa primeira etapa da aula, tá? Eu utilizei como referência um livro de Godoy e o livro da Edith.
E aí, vamos dar uma pausa aqui nesse momento da aula para perguntar a vocês o que vocês conseguiram, né, compreender aí sobre objetivo geral e sobre objetivo específico. Para uma aula, me respondam aí, tá? Para uma aula, vocês vão usar objetivos gerais ou objetivos específicos para trabalhar uma aula com a sua turma? Ninguém quer ligar o microfonezinho para me responder. Objetivo geral ou objetivo específico? Objetivos específicos. Exatamente, Roberta. A Sandra respondeu no chat também, que é os objetivos específicos, tá? E não necessariamente, gente, eu não posso chegar para vocês e dizerem assim, ó, que você só pode trabalhar um objetivo específico por aula, porque essa concepção de aula vai ser um pouco. Por exemplo, eu dou aula nas quartas-feiras para os meninos de licenciatura em computação de 3 horas até 6h15. Então, eu não faço um plano de aula de 3 às 3h45, de 5 às 5h45. Não, né? Eu faço um único plano que envolve essas 3 aulas. Então, para essas 3 aulas, eu vou ter, às vezes, muito mais do que um único objetivo, tá? Muito mais do que um único objetivo específico. Por quê? Porque envolve também o tempo. A quantidade de objetivos específicos que você vai trabalhar com o teu aluno naquela aula vai envolver também o tempo que você vai ter disponível para a aula. Uma coisa é uma aula de 45 minutos, né? Que você vai ter um encontro com o menino de 45 minutos na segunda, depois outro encontro na quarta e depois outro encontro na sexta. Outra coisa é você ter aula, por exemplo, que eu também tenho uma outra disciplina que eu dou aula de 7h30 da manhã até 12h15 na mesma turma. Né? Então, eu não trabalho só um único objetivo, eu vou trabalhar vários objetivos, tá? Então, eu vou fazer um único plano, mas vai ter vários objetivos envolvidos. Então, essa flexibilidade, ela também faz parte do plano de aula. Outra coisa, às vezes você planeja uma aula, mas você não consegue executá-la. Não é porque você não conseguiu executar a aula que você não deva mais fazer planejamento, tá, gente? Sempre você tem que planejar. E tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Uns colegas esses dias estavam comentando que tem professor que muitas vezes não quer, se não estiver funcionando o computador, se de repente ele vai lá dar a aula dele e o computador não funciona, ele não dá mais a aula dele. É diferente, por exemplo, na minha relação com vocês, que eu preciso da internet para dar uma aula. Mas numa aula presencial, não. Vocês têm que dar aula de todo jeito, mesmo que o computador não funcione. Então, a gente vai para quê? Para o velho pincel, né? Pincel quadro branco lá. Ele vai, o professor tem que dar aula. Não pode, por quê? Porque a gente tem um compromisso que a gente assume com os nossos alunos, tá certo? Existe um compromisso assumido com os nossos alunos, né? Que todo mundo só está dando aula, eu só sou professora, gente, porque existem vocês, alunos, não é? Se não existissem alunos, eu, Daniele, não poderia ser professora. Então, existe um compromisso aí meu com os meus alunos. Então, é inadmissível que você deixe de dar a sua aula porque o Data Show não funcionou. Agora, casos e casos. Por exemplo, eu expliquei, aqui no meu caso, se eu não tivesse a internet, eu não ia ter como dar a aula para vocês síncronas, concordam? Então, é um caso, mas não cometam essa falha com os alunos de vocês, tá bom? Porque os alunos, gente, olha, o que eles mais fazem é falar da gente. Esses dias eu fui visitar os meus alunos no estágio. Eu sou professora de estágio supervisionado também, né? E aí, gente, eu dou aula de várias coisas. Então, eu fui visitar os meus alunos do estágio supervisionado semana passada. Aí eu fico 1 hora com eles, pelo menos uma vez no semestre eu tenho que visitar, né? Cada um deles. Isso toma um tempinho, mas é necessário. E aí eu vou assistir a aula do meu aluno. Quando eu estou lá assistindo, eu cheguei um pouquinho antes e eles estavam conversando. O supervisor e o aluno.
Porque no estágio você tem uma pessoa que fica responsável por você dentro da escola, que é o professor da disciplina. No caso de vocês que são alunos da matemática, vocês vão ter um supervisor formado em matemática responsável por vocês, que, no caso, tem que acompanhar vocês dentro da escola. Então, não é para você assumir a sala de aula e o supervisor ir-se embora, não. Ele tem que ficar lá com vocês. E foi muito engraçado, porque o supervisor do menino era um ex-aluno nosso, que já se formou e está dando aula. E aí eles dois estavam conversando, o estagiário e o supervisor. Meu Deus, eles estavam falando de vários colegas. Aí eu olhei para ele e disse assim, ô, gente, não faz isso não. E não faz na minha frente, porque não é legal eu ficar sabendo dos colegas, né? Não quero saber. E lembrem-se sempre que vocês vão estar passando também por esse processo de serem professores. A gente vai ter dia bom, a gente vai ter dia ruim, né? A gente não sabe, por exemplo, a gente que está aqui na EAD é ainda mais difícil, porque quando eu estou vendo meus alunos presencialmente, tem alguns alunos que eu tenho tanto contato, até porque eu dou aula na licenciatura, quase todos os semestres eu pego os meninos, então, às vezes, quando eles entram em sala, eu já sei se eles estão bem ou se eles não estão bem. Aqui na EAD eu não consegui ter essa relação, né? Mas, do mesmo jeito, às vezes o professor também não está bem, né? Mas ele tem que fazer a gente chama isso dentro da didática de contratos didáticos, né? Esse cuidadinho que a gente tem que ter com os nossos alunos, né? Do mesmo jeito que os alunos, às vezes, também que tem um olhar para a gente. Mas eu estava trazendo toda essa informação para dizer assim, que os alunos, eles percebem quando o professor não está compromissado com eles, entendeu? Quando o professor não está se preocupando com que ele aprenda, né? Quando o professor ainda está nessa perspectiva de que o importante é ele passar o conteúdo. Não é que o conteúdo não é importante, existe uma diferença. Uma coisa é você trabalhar o conteúdo com os seus alunos. Outra coisa é você só se preocupar que o conteúdo vai ser dado, independente de alguém aprender ou não, tá bom? A gente vai trabalhar com isso mais na frente, quando a gente estiver vendo a avaliação. A gente faz uma avaliação com os nossos alunos, eu faço a avaliação com os meus alunos, e aí a gente sempre fica naquela, meu Deus, será que de fato os alunos aprenderam ou não aprenderam? Aí um professor vai lá, faz uma prova com os alunos. Os alunos, a gente tem 30 alunos numa sala. Dos 30 alunos, só 5 tiram nota boa. O restante tudo tira 0, tira 2, tira 3, tira 4. Gente, eu já ouvi de vários colegas que isso é culpa do aluno. Gente, de 30 alunos, só 5 tirar nota acima da média, não é só culpa do aluno, tá? A gente tem que olhar também, fazer a nossa autoavaliação. A gente tem que se autoavaliar e verificar. Se você fizer uma autoavaliação, você verificar mesmo se o que você cobrou na prova foi aquilo que você trabalhou, se você fez as atividades, fez os exercícios, corrigiu, trabalhou com os alunos e tal. E aí, a partir dessa avaliação, você concluir que, de fato, você fez o seu papel, tudo bem, mas às vezes você não faz. Eu tenho vários relatos, gente. Eu trabalho há muitos anos com formação de professores e a gente escuta várias coisas, vários. Eu tenho alunos que hoje são meus colegas, professores substitutos efetivos, que eles dizem assim, não, se eu sofri para passar, o meu aluno tem que sofrer para passar também. Eu disse, meu Deus, o que a gente está formando? Mas tem essa visão, tá? E eu quero desmistificar um pouco isso. O mais importante sempre vai ser a aprendizagem de vocês, dos alunos. A gente tem que partir para esse olhar. O importante é que o nosso aluno aprenda. Se eu tiver que recuar no conteúdo, se eu tiver que voltar à aprendizagem do conteúdo para que o meu aluno aprenda, eu tenho que voltar, tá? Então, essa é uma perspectiva geral que a gente tem que trabalhar sobre plano de aula. E ainda agora, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Tá, eu vou abrir agora para vocês uma planilha que é da taxonomia de Bloom, tá certo? Essa taxonomia de Bloom, ela é muito interessante porque ele faz uma separação sobre o desenvolvimento cognitivo da pessoa. E ele separa o desenvolvimento cognitivo em 2 eixos, tá? Inferiores e superiores. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu até coloquei essa planilha para vocês já na parte da aula. Mas
Deixa só eu abrir ela aqui. Quer dizer, estou abrindo no lugar errado. Foi mal. Tá dando para enxergar? Estão vendo? Tem um arquivo em Pelo PDF. celular eu consigo dar o zoom. Eu não sei pelo computador. Hã? Para quem está usando o computador. Pelo celular eu consigo dar o zoom e consigo ler. Mas quem está no computador eu não sei se consegue dar zoom. Tá, melhorou um pouquinho? Melhorou. Melhorou? Pronto. Então, vejam, a taxonomia de Bloom, ela é uma forma que foi feita, tá? Para explicar mais, para que fique mais fácil para a gente compreender como que a gente consegue dividir aí o nosso processo cognitivo e como os professores podem trabalhar. Então, o Bloom, ele fez a separação de processos cognitivos de ordem inferior, que são aqueles processos mais simples da nossa capacidade de aprender, tá? Como recordar um conteúdo que a gente sabe, né? Compreender, tá? E até a... Deixa eu ver se ele... A capacidade aí de aplicar. O que que eu quero trazer para vocês dentro desse material aqui, ó? Embaixo desse verbinho aqui, que está relacionado ao processo cognitivo que eu vou trabalhar, eu trago para vocês o que significa recordar, tá? Por exemplo, é o quê? Eu vou estar mostrando para alguém algo e essa pessoa depois vai ter que recordar. Às vezes a gente chama também, muitas vezes, de conhecimentos prévios. O que o aluno traz? O aluno traz, às vezes, algum conhecimento, né? Então, tá relacionado a isso. E essas palavrinhas-chave, ó, que são os verbos que estão relacionados a essa cognição aqui que eu quero que seja trabalhada. Então, quando vocês forem montar os planos de vocês, se vocês querem trabalhar algo que vai fazer recordar, que vai fazer lembrar, então vocês podem utilizar esses verbos, escolher, copiar, definir, digitar. Aqui teve um errinho, tá? Tem alguns errinhos, mas citar, tá? Ler, relacionar. Ok? Eu vou dar uma editada nisso aqui que saiu meio desconfigurado, mas não tem problema. Mas a ideia, gente, é observar, tá? Que esses são os verbos que são adequados para você utilizar se você vai trabalhar com o teu aluno a uma compreensão de cognição relacionada a recordar. Da mesma forma, você vai ter a opção do compreender, do aplicar, tá? Compreender, recordar e aplicar, elas são consideradas ordens inferiores. Não é que gente, não é que é insignificante, não. É que está dizendo que ainda está em processo de construção. É diferente, por exemplo, quando você está analisando, quando você está avaliando e quando você está criando. Quando você quer que o teu aluno demonstre esse tipo de coisa, uma análise, uma avaliação, uma criação, isso são processos cognitivos de ordem superiores. Superior significa que, gente, para eu conseguir criar alguma coisa, para eu conseguir criar algo, trazendo aí o exemplo da programação, tá? Para os meus alunos, por exemplo, os meus alunos que programam, se eu mando eles criarem um programa de computador, tá? Um software, para eles conseguirem criar, eles vão ter várias etapas passadas, cognitivamente, eles vão ter que executar. Eles têm que identificar o que eu quero que tenha dentro desse programa, eles vão ter qual é a linguagem, que tipo de linguagem eles vão utilizar. Então,
Tem vários conhecimentos aí que estão envolvidos, tá bom? Então, para alguém criar alguma coisa, na taxonomia, às vezes eles descrevem a taxonomia dentro de uma pirâmide, né? O topo da pirâmide é essa capacidade de criar, essa capacidade da gente desenvolver alguma coisa, tá bom? Então, isso essa taxonomia de Bloom, ela faz essa separação. A gente tem os inferiores e tem os superiores. Os superiores, eles, para acontecerem, eles precisam que você seja capaz de executar os inferiores, tá? É uma escaladazinha, tá? Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que identificar, eu tenho que analisar, aplicar, criar, tá bom? Então, é uma formação de pirâmide. E aí, dentro dessa planilha que eu compartilhei com vocês, que está no AVA já, vocês podem observar que lá no finalzinho dela, ela vai trazer para vocês o quê? Ela traz, ó, algumas perguntas que podem ajudar você quando você estiver trabalhando com o teu aluno, essas possibilidades, tá? Olha o que foi que eu fiz aqui. Ela traz essa possibilidade de você trabalhar, ó, que tipo de perguntas. Você pode listar, você consegue se lembrar, você consegue selecionar, então está na capacidade do lembrar. Aqui está na capacidade de compreender, tá certo? Então, deem uma olhada nessa planilha antes de vocês responderem o fórum, que é o fórum avaliativo de vocês lá, tá? Por favor, deem uma olhada, respondam. E respondam a pergunta principal, que é o quê? O que que o meu aluno vai ser capaz de fazer ao término da minha aula, tá? Então, o que esse aluno é capaz? Qual é a competência que está envolvida, né? O que que esse aluno vai ser capaz de fazer quando terminar a minha aula? Isso é o mais importante, isso é o que a gente quer para o nosso planejamento, tá bom? A gente sempre tem que pensar na perspectiva do aluno. Existem alguns lugares que eles vão te pedir o plano pensando na perspectiva do professor, porque cada instituição tem o seu direito de trabalhar com uma perspectiva, né? É livre, a nossa LDB garante a nossa liberdade, a nossa pluralidade, tá bom? Mas eu, Daniele, trabalho com vocês, utilizo como referência sempre o livro que é de Ana Caterina, e que eu não sei se vocês têm acesso aos livros da biblioteca, tá? Mas na nossa biblioteca do Campus Petrolina, a gente tem esse livro com toda essa explicação do artigo, tá certo? Sobre a aplicabilidade da importância de você mudar essa perspectiva, de sair da visão de pensar no professor para pensar no aluno, tá bom? Então, eu gosto e eu trabalho e eu peço aos alunos. Então, quando forem fazer planos de aula, para mim, não usem saber, não usem aprender, não usem entender, tá? Que são tipo verbo que eu quero que o aluno entenda o quê? Você sempre vai precisar de uma outra ação, tá? Porque uma coisa é você pensar na ação daquilo que você quer, outra coisa é você pensar na ação do aluno. Então, eu vou querer que o aluno entenda sobre somar. Não, então, o aluno tem que ser capaz de o quê? Somar. Somar com 2 dígitos, 4 dígitos, entendeu? Existe uma diferença aí de perspectiva, que é o que eu valorizo muito quando a gente está fazendo o nosso plano de aula, tá? Então, para hoje, para a nossa aula, o que eu queria trabalhar com vocês era essa perspectiva dos objetivos. Objetivo geral, objetivo específico, a importância de vocês se utilizarem da taxonomia de Bloom, que é um quadro que eu deixei separado, está no AVA lá para vocês, e que ele faz essa separação entre o desenvolvimento cognitivo de ordem inferior e o desenvolvimento cognitivo de ordem superior, tá bom? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Vocês têm algum comentário a fazer? Aqui no fórum não, gente, no chat, tá? Ver se vocês já tinham respondido, que eram objetivos específicos que a gente trabalha em sala de aula, e alguns comentaram naquele momento que eu estava falando sobre a importância da gente pensar, né, na aprendizagem do aluno, no compromisso que a gente tem com o nosso aluno, e aí tanto o Raimundo como a Marta falaram que é isso mesmo, tem que ter esse compromisso, e alguma pessoa falou,
né, da importância disso tudo dentro desse contexto. Vocês têm, gente, mais alguma pergunta, algum questionamento a fazer, alguma abordagem que vocês queiram que eu responda? Ai, meu Deus, vocês estão tudo com sono, é? Não posso nem ver para saber se estão com sono. Ah, não tenho esse contato, porque eu não... às vezes eu sinto saudade do presencial. Ó, eu tô vendo o Raimundo. O Raimundo sempre aparece nas minhas aulas. Toda semana eu vejo a carinha dele. Ele sempre abre a câmera. O Raimundo eu já decorei. Ele sempre aparece nas minhas aulas. Tem algumas fotinhas aqui que eu vou recordando, né? Mas é igual assim, você vê, tem umas fotos minhas que, Ave Maria, eu estou deslumbrante. Aí olha aqui minha cara agora de cansada, de quem está na luta. É isso mesmo, Raimundo. Focar na aprendizagem do aluno. É o mais importante. Foque na aprendizagem dele. Diga, Marta. Eita, professora. Eu aqui pensando, que é muito árdua, né, a missão de ser professor. Não é fácil. Mas eu mesmo assim, como professora, há 12 anos eu sempre tento dar o meu melhor como professora. Sempre focando na aprendizagem, né, do meu aluno, como a senhora falou aí, mas não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Porque a gente sempre dá o melhor, mas sempre como eu sou professora do 5º ano, um exemplo. E eu vejo assim, muitos estudantes chegando no 5º ano com bastante dificuldade, muitos com bloqueios. E para a gente desfazer isso é bem complicado, não é fácil. Mas eu tenho que fazer o meu melhor, o que está no meu alcance. Ó, é tão complicado, porque esses dias eu estou participando do processo seletivo para selecionar crianças para trabalhar no projeto. E aí, uma mãe veio fazer uma reclamação que a filha dela não entrou no processo e várias coisas. Aí, qual é o nome da sua filha? Vamos olhar o nome dela. Gente, ela não sabia o sobrenome da filha. Ela estava mandando eu procurar uma menina e o sobrenome da menina era outro. O começo do nome da menina era, por exemplo, Maria Joana Tavares Cavalcante. Esse era o nome da menina, Maria Joana Tavares Cavalcante, por exemplo. Aí ela estava me mandando procurar Maria Joana Ramos. Eu não achava essa menina de jeito nenhum. E aí... eu só consegui localizar a menina por causa que a gente pede as cópias, né, dos documentos, e fui atrás, e aí lá eu achei o CPF da menina, verifiquei e consegui verificar e identificar a menina e tal. Então, assim, percebam que eu estou trazendo esse caso que aparentemente não tem nada a ver, mas eu estou querendo dizer assim, olha, nem os pais estão alfabetizados adequadamente. Nem os pais. E aí a gente quer que uma criança, né, que deveria ter o acompanhamento do pai, mas em casa, muitas vezes não tem. É verdade, professora. Coisas que vão acontecendo, né? E se torna uma bola de neve, viu, Marta? É um grande desafio, isso sim. É um grande desafio. É um grande desafio. É o professor. É muito a vida do professor, ela é muito desafiadora. Mas assim, eu sou da perspectiva que eu sou muito otimista, porque eu adoro tanto os meus alunos. Eu sinto tanta falta dos meninos. Quando, por exemplo, esses dias o campus Petrolina está em greve, né? E aí a gente só vai ter as aulas EAD, né? Porque é vinculado à CAPES, é uma outra realidade, a gente tem que ministrar. Mas, gente, 4 dias, 3 dias sem meus alunos, eu já começo a sentir falta, porque eles me mandam tanta mensagem para tirar dúvida, para tirar pergunta, para fazer o que eu vou... E quando começa a ter, eu disse, meu Deus, cadê meu menino? Eu sinto falta, entendeu? Eu sinto falta. Verdade. É um ciclo vicioso.
Você se vicia nos seus alunos, entendeu? É sim, professora. Inclusive, esses dias eu adoeci, fiquei afastada da escola, mas eles sentiram muita falta, eu também senti muita falta, e é isso que nos dá força, de seguir, de acreditar, de lutar por eles, por um mundo melhor. Vai ter os dias bons, vai ter os dias ruins, porque nós somos seres humanos, entendeu? Tem dia que a gente está bem cansado, e como eu comecei falando, a gente não sabe os problemas que cada um de vocês estão vivenciando aí, né, por trás dessa telinha, né? Do mesmo jeito que a gente sabe o que os alunos estão vivenciando em casa, né? Esses dias, eu tenho umas estagiárias que atuam comigo, menina do céu, quando a menina começou a contar a vida dela, eu me levantei, fui no banheiro lavar o rosto e disse assim, não, eu não tenho estrutura para lidar com isso, com a vida sofrida da menina, entendeu? E é muito difícil, não vou contar porque é muito particular da minha aluna, né? E eu não sei esses caminhos que vão dar, depois vocês se encontram aí, mas a gente tem alunos muito sofridos, meu Deus do céu. Como a gente tem colegas, professores também muito sofridos. Eu tive algumas experiências, uma época que eu fui chefe, meu Deus do céu, esse negócio de ser chefe é muito cruel também, porque você começa a ouvir o relato da vida das pessoas, eles começam a te contar e começam a desabafar e vão contando umas coisas que você nem imagina, Então, a nossa sociedade é muito desafiadora. A gente enfrenta muitos desafios. E aí o Raimundo colocou aqui que é um grande desafio ser professor, não é professor ainda, depois concluiu o ensino médio em 2006, terminou e está voltando agora, né? E espera ajudar mais alguém, assim como... Você vai encontrar muitos alunos no seu caminho, Raimundo, e eles vão mexer muito com você. A gente vai ter aluno que a gente ama, vai ter aluno que a gente tem dia que não quer nem olhar na cara, entendeu? Mas, no final das contas, é muito satisfatório. Há umas 2 semanas eu participei de uma avaliação por competência de uma aluna, e o relato dela mexeu tanto comigo, ela falou tão bem de várias coisas, ela resgatou coisas que eu nem imaginava. Então, ao longo dessa nossa vida enquanto docente, a gente vai passar por cada experiência, sabe? Que eu acho que isso é que faz com que a gente continue, com que a gente não desista, né? Com que a gente muitas vezes respire fundo, faz assim uma energia, não sei vir da onde, entendeu? Mas segue. Então, ser professor é isso, assim. O pessoal gosta muito de falar dos defeitos, dos problemas, mas eu tento trazer as coisas boas que é ser professor. E para mim, Daniele, é muito bom ser professor, muito bom. Eu me encontro, eu me realizo nesse contato com os meus alunos. Estou aprendendo esses contatos virtuais ainda. Não consegui ainda ter todos os vínculos que eu tenho, mas faz muito bem. Muito bem. Viu? Então, vocês têm mais alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade que vocês queiram? Tem? Não, só dizer que eu gosto de me espelhar em professores como a senhora, assim. Oh! Ao longo de toda a minha vida, sempre gostei. Porque eu sempre quis ser professora desde criança, e por mais que é desafiador, mas eu não consigo me ver fora da sala de aula. Menina, é um vício. É um vício. A gente vai pegando. Eu tenho assim, eu fico ouvindo, e é porque os meus alunos são do superior, viu? Imagine se fosse os alunos pequenos, meu Deus do céu. Tem uns alunos assim que... Não, a gente se apega, se afeiçoa muito aos alunos, e quando você vai assim acompanhando ele todo na educação básica, aquele aluno você fica com ele o tempo todo. Então, na licenciatura, com vocês eu já estou no 2º semestre, na licenciatura em computação, gente, eu dou aula quase todos os semestres. Então, às vezes eu vejo aquele menino que chega lá muito tímido, e no final, o menino está dando um show, passa no processo seletivo para ser nosso substituto. Eu tenho hoje colegas efetivos que foram meus alunos. E olha que eu não sou velha, não, hein? Mas é porque os meninos são tão desenrolados que eles vão fazendo, vão estudando, vão crescendo. E você só sente orgulho, entendeu? Então, essas coisas compensam muito. Então, o mais importante disso tudo é pensar no aluno.
tá? O aluno. O conteúdo, gente, vai acontecer. Quando vocês estiverem estudando psicologia da aprendizagem, vocês vão ver que a questão cognitiva influencia muito. Se vocês verem Piaget vai falar que tem que ter o período lá do desenvolvimento cognitivo, ele segue uma sequência. Se ele não é bem trabalhado em determinado estágio, ele vai influenciar no outro, e assim sucessivamente. Então, são várias coisas que você vai aprendendo, que você vai estudando, que você começa a compreender o teu aluno. Entendeu? Então, pronto. Querem dizer mais alguma coisa? Algum questionamento, dúvidas? Não. Então, gente, só lembrando, viu? Quer falar mais alguma coisa, Marta? Só com relação à questão que a senhora falou, porque sempre eu falo, né? Não, minha gente, eu não sou velha, porque eu fui professora bem nova e hoje eu vejo, né, alunos que eu peguei e alfabetizei, já ocupando a universidade. Então, assim, gratificante. É muito bom, não é porque eu sou velha, não, eu sou nova. Mas eu vejo, né? Eu já vejo resultados de alunos que passaram por mim, que eu alfabetizei. Sei lá, é tão bom isso. Mas é bom mesmo. Gente, só lembrando vocês, tá? Que a gente tem encontro semana que vem de novo, tá bom? Pra gente não se encontrar no dia 1º, tá certo? Então, na próxima quarta, a gente tem nosso encontro. A gente estava se encontrando a cada 15 dias, mas aí, na semana que vem, a gente vai ter o nosso encontro. É o último encontro síncrono, tá? Depois disso, você só tem mais uma semana de aula. E depois dessa semana de... Essa primeira semana de maio é a última semana de aula, então a gente não vai ter encontro síncrono. Na segunda semana de maio é aquela semana para vocês enviarem as atividades atrasadas, que eu vou abrir o ambiente e vocês vão poder enviar essas atividades que vocês não conseguiram enviar no tempo hábil, tá bom? Tem mais alguma perguntinha? Se não, eu vou encerrando. Certinho? Amanhã, tá, gente? Eu disponibilizo essa aula para vocês e os slides. Não se preocupe que os slides vão também para vocês poderem dar uma rememorada aí no que a gente trabalhou hoje, tá bom? Então, eu vou encerrando. Fiquem bem, passem uma boa semana, tá? E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, viu? Foi ótimo.